Oi, pessoal, bom dia. Vamos fazer as correções, tá? É muito importante que vocês façam as correções no caderno de vocês, que vocês entendam bem esse assunto, pois semana que vem faremos uma prova. Primeiro eu vou fazer a correção dessa atividade. Achem aí no caderno. Dê uma pausa no vídeo e ache no caderno esta atividade. Vou começar pela questão 2, porque eu já até apaguei a videoaula 3, então eu vou começar eu vou fazer a correção das principais. E a questão 1, a maioria dos alunos acertaram, ninguém errou a questão 1, então eu nem preciso corrigir. A questão 2, muitos alunos erraram, muitos acertaram também. Qual a fórmula molecular ou química do gás carbônico? A fórmula molecular, a gente usa os símbolos, tá? Então, quando a gente pede a fórmula molecular, a gente faz a fórmula de uma molécula. Então, é o CO2. Só isso. Teve aluno que colocou isso aqui, ó. Colocou o 2 na frente. Não, tá? Esse 2 é se nós fôssemos representar duas moléculas de gás carbônico. A questão pede fórmula molecular. Aí, quando pede só fórmula molecular, sem falar a quantidade, representamos só uma. Vamos para a questão 3. Qual a fórmula estrutural da água? Muitos acertaram essa, tá? Então, tem que tomar cuidado quando é fórmula molecular ou fórmula estrutural. A fórmula estrutural é aquela que fazemos os símbolos ligados a outros símbolos. A resposta é essa, tá? Essa é a fórmula estrutural. Eu escrevo todos os símbolos. Depois vai ter a questão 2, não tá antes, daqui a pouco eu acho que a gente tem uma fórmula estrutural bem grande. Tem um outro exemplo para vocês. Questão 4. Represente a molécula de água com desenho de partículas, esferas e fórmula química. Parabéns para vocês, viu? Muitos acertaram essa questão também. Então, é aquele desenho simples, né? Eu tô muito feliz que vocês já sabem, pelo menos, a molécula de água, certo? Então, aqui, quem quisesse colocar, né? Esse aqui é o oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui eu também pedi a fórmula química. A fórmula química, então, são 2 hidrogênios, então nós fazemos um H, não são 2, então 2 aqui embaixo. Uma coisa muito importante, o número pequeno que fica à direita do número, tem um pessoal também, cadê minha borracha? Peraí. Tem um pessoal também que erradamente colocou assim, ó, o 2 em cima. Deve ser confundindo com exercício de matemática. Não. O número que representa a quantidade de átomos da molécula, ele fica embaixo do lado direito. Então, esse número pequeno, ele representa a quantidade de átomos em uma molécula, tá? E quantos oxigênios tem? Um só. Então, não vai número nenhum aqui embaixo, o 1 não precisa aparecer. E o número daqui da frente? Refere-se ao quê? A quantidade de moléculas. Quantas moléculas eu tenho? Uma só. Então, só não vai nenhum número. Agora vamos para a questão 5. Preencha as lacunas do quadro abaixo. Então, a gente tem um quadro, a coluna com o nome das substâncias. Quando eu falar a palavra substância, não se assustem. Por enquanto, nós estamos só dando o nome, ó.
água oxigenada, tá vendo a coluna da substância? Água oxigenada, monóxido de carbono e assim vai. Aqui eu tenho a representação por esferas e aqui nós vamos fazer a fórmula química. Vamos na A. Água oxigenada. Quantas moléculas eu tenho aqui? Uma. O que é molécula? Um grupinho de átomo. Tá vendo? Tem quantos átomos essa molécula aqui? 1, 2, 3, 4. Como que eu escrevo isso? Existe uma legenda aqui, ó. Então, existe uma legenda aqui. Então, é só a gente indo ver os símbolos de cada partícula. A azulzinha é o H. Então, eu vou usar o H. Tem quantas azulzinha? 1, 2. Eu coloco 2 aqui embaixo. Lembrando, o número pequeno que fica embaixo, do lado direito, representa a quantidade de átomo daquele símbolo na molécula. Então, ó, 1, 2. Agora aqui da verde. Quem é o verde? O oxigênio. Então, o símbolo é O. 2. Então, H2O2 é a água oxigenada. Tem quantos grupinhos desse aqui? Só um? Precisa pôr um aqui? Não. Próxima. Aqui eu já tenho quantas moléculas? 2. Então, eu sei que eu vou ter que pôr o 2 na frente. Mas primeiro, vamos escrever uma molécula. O rosa representa quem? O carbono aqui, ó, C. Tem quantos carbonos em uma molécula? Só um, então não precisa aparecer nenhum número. O verde é o O. Pronto, escrevi a fórmula molecular. Porém, tem quantas moléculas? 1, 2. Então, vai 1, 2 na frente. Ok? O pessoal se confundiu colocando o 2 aqui pequeno. Espero que tenha ficado claro. Agora, temos 4 moléculas, né? Ó, 1, 2, 3, 4 grupinhos. Primeiro eu escrevo a fórmula molecular de uma. Aqui a gente tem o gás oxigênio. 4 moléculas de gás oxigênio. Vou escrever de uma. Esse pequenininho é o hidrogênio, certo? Ó, azul, azul. Quantos eu tenho juntinho aqui? 2. Porém, quantas desse grupinho eu tenho? 4, que são 4 moléculas. 1, 2, 3, 4. E o 4 vai na frente. Ok? Esse aqui eu tenho 3 grupinhos, portanto, 3 moléculas. Aí, o azul é o H. Vocês já identificaram essa molécula, né? É a água. Quantos H eu tenho? Primeiro eu escrevo de uma, 2. Quantos oxigênio, que é o verde? 1. Não precisa colocar. Então, 2 oxigênio, 2 hidrogênio, 1 oxigênio. Quantas moléculas de água eu tenho? 1, 2, 3. Coloco 3 na frente. Próximo exercício. O 6. Represente com desenho de esferas as fórmulas moleculares abaixo descritas. Dei até o exemplo. É o inverso do outro exercício. Então, aqui eu tenho 2H2O. O que eu vou desenhar primeiro? A molécula. Tampa esse número da frente. H2O eu já sei que é a água, né? Então, seria uma verde. Nossa, teve cada desenho bonito. É uma desse tamanho. E 2 de hidrogênio. Uma de oxigênio e 2 de hidrogênio. Certo? Ó, uma de oxigênio, a maior. E 2 de hidrogênio. Ah, professora, como eu sei qual é qual? É só olhar a legenda que a gente acabou de fazer, o anterior. Tá pedindo quantas dessa? 2. Tá? E esse aqui, CO2. O C, ele é um pouco menor do que o desenho dele. Então, é um só dele e 2 de oxigênio, ó.
certo? Quanto está pedindo? 5. Então, nós vamos fazer 5 dessa. Quatro. 3. Vocês capricharam bem mais, parabéns. Amei. 1, 2, 3, 4, 5, CO2. Agora 4 O2. O O é a verde, né? Quem quiser pintar, pinta. Eu não vou pintar, senão o vídeo fica muito longo. Não dá. São 4. 4 O2. Então, primeiro a molécula, 2 oxigênios ligados. Quanto dessa? 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, esse tá corrigido.